boemba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, queridos e queridas, meninos e meninas, esse aqui é o WCast começando, eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui ao meu lado ele, sempre muito sensato, sempre muito coeso, César Dario Cabreira, o homem do Moleskine azul. Salve, salve, senhoras e senhores. Como é que você tá? Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a sensatez, ela é proporcional à falta de audição. Entendeu? Não ouvir... Às vezes é o melhor remédio, cara. Não há dúvida. Vocês não sabem, eu já falei isso em alguns momentos. Eu sou surdo no ponto ideal, assim, sabe? Sim. O suficiente pra justificar as pessoas, às vezes eu falo, não ouvi. E às vezes faz um pouquinho de falta, faz. Mas tudo bem. E pra dormir é uma delícia, cara. Porque se tiver qualquer barulhinho que tá incomodando e tal, puta, encostei ali do lado direito ali, ó, tapou. Puta, que maravilha. Que loucura, interessante isso. Soltar um rojão? Só tapa aqui, ó. Acabou. É. A única coisa que eu sinto falta é daqui, o seu celular. Ah, é verdade. Isso eu já comentei também. Tá falando aqui do lado direito, eu vejo as pessoas trocarem, cansou, troca o ouvido, né? Sim, isso você sempre no falou meu caso, e faz assim, todo sentido. Cansou, troca a mão. Você não Entendeu? tem... Mas ok, tá tudo bem. E com isso a gente começa mais um por que programa a gente tá falando que a gente vai falar tanto sobre disso? Deficiência, não é? Eu não sei, PHD não, é PCD. PHD é outra coisa. É. Não, hoje estamos solitários aqui, porque Nenê tá em outra, né? Não, estamos solitários, mas de repente é uma bombada ali também que a gente não vai conseguir ver é verdade, muito bem, temos mas aqui tem uma galera ali nossa na tradicional live de início de programa, sempre atraindo um público interessante. Essa semana não teremos nem Nenê e nem Timoneiro. Nem Timoneiro, não teremos a ninguém, essa é a verdade. Não, mas enfim, temos aqui um ao outro. Sim. E os nossos amigos ali e os outros que irão nos ouvir. O Nenê, ele... Como é que fala? Nenê entrará em coluna daqui a pouco, na coluna do Samuca. Talvez ele tenha falado alguma besteira e a gente tá tentando cancelá-lo. A gente deu uma cancelada no Nenê. A famosa geladeira, será que tem o mesmo sentido? Será que não tem? Surgiu essa dúvida aqui agora. Que tal falarmos sobre o tema para poder debater? O tema, a gente já chega no tema antes do tema. O tema que já tá escrito no descritivo. Já tá, como a gente fala sempre, né? Mas tudo bem. Vai que você é desatento. Tem dois pontos aqui pra gente falar. O primeiro, hoje, dia 19 de fevereiro, a Folha de São Paulo completa 99 anos. Que beleza, não sabia não. E eu acho só que vale uma moção de desagravo, assim. Claro. Porque é um principalmente porque tá tomando porrada pra caramba, tá ridículo isso. Exatamente, o editorial deles hoje é exatamente isso, 99 e apanhando. Maravilha. E é, né, enfim, é um jornal que escolheram pra bater, tido como jornal de esquerda. Eu não vejo a Folha como um jornal de esquerda, mas um jornal... talvez de centro, Brasil, mais progressista. Você discorda, quem tá no poder se torna de esquerda. A oposição vira esquerda, é verdade, né? Porque existia a esquerda, era oposição ao PT, por exemplo. Então, quer dizer... E mais, acho que a gente podia até aproveitar o momento pra citar a questão da jornalista. Não, que a gente já falou semana passada que teve um problema na CPI e tal, e agora, ontem... Dia 18, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, em mais um ataque vil à imprensa... fez uma piadinha de que a jornalista lá queria dar o furo, enfim, piadinha de escola, né, que a gente espera de todo mundo, menos de um presidente numa situação dessa. E aí aquele auditório dele que fica ali ao lado, né? Aquela famosa claque, porque existe isso também, a maneira como ele trata a imprensa é muito ruim. Você sabe que a imprensa fica num cercadinho ali, parecendo... E aí que meio que obrigou, porque antes era aquilo, né? Não vou dar coletiva, não existe coletiva. Aí ele parava ali pra cumprimentar a turminha que ficava ali. Exatamente. E aí os repórteres começaram ali a ocupar aquele espaço. Todo dia grosserias, é banana pra repórter, é ele abandonando entrevista quando não interessa pra ele falar. Quer dizer, é o fim do mundo, o fim do mundo, e agora um presidente fazendo uma piada de cunho sexual
com uma das jornalistas mais premiadas que tem, jornalista de guerra, que a gente falou, Patrícia Campos Melo. É a mesma, né? É a mesma, desde o Hans River. Então, mas aí é isso, né? Eles estão tudo ali, exatamente. Pegaram ela pra Cristo. E a Folha de São Paulo se tornou o inimigo número 1 da imprensa, né? Da imprensa, assim, representando a imprensa, inimigo número 1 do governo. E eu acho que é um jornal, eu sou assinante da Folha, meu avô foi assinante da Folha a vida inteira, então tem gente que tem um apego, independente da gente ser jornalista e tal, meu apego é com a Folha, porque eu cresci com a Folha em casa, sabe assim? Sim. Tem gente que cresceu com o Estadão em casa. Sim. E então, acho que é isso, a Folha faz 99 anos, hoje virou, né, de italiano 99 que fica, hoje fez ano 100, eles colocaram até uma setinha ali. Então não é os 100 anos, são 99 anos, agora entrou no ano 100. Mas sabe que eu vi, até só pra, antes de você concluir pra gente já virar a página, falando em jornal, mudar o caderno. Eu não sei se foi a Castanhede, eu não sei, foi alguém que eu vi no site, que eu acho que foi do Estadão. Mas que falou uma coisa que tentando, né, olhar, eu não li, eu só vi a chamadinha ali, o título do artigo. E que falei, opa, mas peraí, de repente isso pode ser positivo. Mas dizendo que isso talvez, essa reação, essa fala do Bolsonaro e tal, tenha sido mais uma tentativa de cortina de fumaça. Pode ser. Que beleza, eu concordo, mas eu acho que o fato dela já usar o termo tentativa já demonstra que, de alguma forma, já não estão comprando tanto no sentido de pegar isso, e claro, estão tratando com a devida importância que deve se tratar. Mas espera aí, isso não vai tirar o foco que a gente tem de outras questões, que é a cortina de fumaça, né? Sim, sim. O que é uma cortina de fumaça? Você fazer ali um tumulto pra você tirar o foco de algo mais preocupante. Boi de piranha, né? Exatamente. Então tá ali, tem ligação com milícia, não tem, mudou os ministros, o ministro da Casa Civil deixou de ser da Casa Civil, o outro ganhou força, etc e tal, tá tumultuado, vamos fazer o quê? Vamos bater na repórter da Folha. Bater na repórter da Folha. Ele fala barbaridade. É o filho dele, na CPI, é o Paulo Guedes. Vamos falar de política pra cacete, porque o Nenê não não tá aqui. Hoje vai ser sobre política o programa. Mas enfim, fica aí nossos parabéns pra Folha. Força, não desista. É isso, tremendo uma jornal. Resistência. Enfim. Uma resistência entre aspas também, né? Porque tem uma puta... É uma máquina enorme, super bem estruturada. É o maior jornal do Brasil, se não me engano. Não é um panfletinho. Exatamente, não coitado na história. Mas resistência no sentido de continuar, dia e noite apanhando e ouvindo coisa, assim, o que eu falo sempre, o pior não é só essa gente que tá no poder falar. É toda uma gama de seguidores, digamos assim, falar que é isso mesmo, que a Folha é fake news, que pessoas que não têm a menor noção de nada, enfim, falam isso tudo. Mas vamos à luta. Vamos. Hoje, por acaso, abemos cartas. Não é verdade que abemos cartas e você nem acredita, cara. Se não temos Nenê, temos quem? Temos Samuca, como não? Nosso querido Samuel Torres. Você quer só dar aquela introduzida sobre o que vai ser o tema hoje? Falaremos hoje sobre a dita cultura do cancelamento, que a gente já tinha citado na semana passada ou retrasada. Foi retrasada, que por alguma razão a gente falou e você falou, a gente tem que falar disso. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no assunto dessa história maluca de cultura do cancelamento, que agora qualquer coisa que se diga, desde que você desagrade um grupo, você é cancelado e linchado virtualmente. Então a gente vai entrar um pouquinho nisso. E aí, comentando no nosso grupo interno, o Samuca deu palpitou. Explica aí, Cesar. Então vamos lá. Aí eu compartilhei um podcast que eu tava ouvindo pra também, sei lá, né, me aprofundar um pouquinho mais no tema. Podcast já aproveito e deixo aqui, recomendado, chama Resumido. É uma falha enorme que eu não anotei aqui o nome do apresentador, mas é um podcast muito bom. E o título é o hashtag 48 desse podcast, chamado Cultura do Cancelamento. E compartilhei no grupo. E aí, qual não foi nossa surpresa? Que recebemos ali a manifestação do Sr. Samuca. Sim. E que mandou pra gente o seguinte recado. Muito bom esse podcast, Cesário. Ele me fez pensar mais uma vez que vivemos a Idade Média da Era Digital, onde todos que têm acesso à internet são inquisitores. E o pior de tudo é que as pessoas estão querendo queimar as outras, não no sentido figurado. A galera querer fazer mal pra uma criança
A que nível estamos chegando? Bom, foi essa manifestação sempre muito firme, pontual e digna. E digna, né, do nosso querido Samuca. Ficamos muito felizes. Não, né, a com cada manifestação aparição dele, cada manifestação dele no nosso grupo é sempre muito satisfatório pra gente. Ele já tá quase começando, pra mim, ali, a ter o mesmo peso das manifestações do CAE no grupo da agência. É verdade. Entendeu? Que é aquilo que a gente... verdade. imagina, não tá nem vendo e tal. Só que de repente vem e manda Plau. super bem e tal. E, enfim, ficamos muito felizes. E não para por aí, ele ainda mandou mais coisinhas aí que mais pra frente a gente traz pra vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Valeu, Samuquinha. E obrigado pela carta. E pra quem quiser falar com a gente, já sabe, nosso e-mail é wcastpodcast@gmail.com e o nosso Instagram, onde tudo acontece, onde tudo tá vivo, WCast Podcast no Instagram. Quer dizer, isso. não tem desculpa. Dá pra falar, dá pra gravar áudio, dá pra fazer o que bem entender. E o Instagram também já ganhou uma nova vida aí e tal, tá bacana. Sim, tem um novo, sim, a gente tá com a carinha nova, uns coloridos. Influenciador digital ali que tá ali fazendo um trabalho muito legal também. Então, quem pensa que a gente morreu, na verdade a gente só tava respirando. O punk sucumbiu, mas não morreu. Eu lembro desse texto, cara, do colégio. O punk sucumbiu, mas não morreu. Eu não sei o que dizia, mas enfim. Mas falando em um punk sucumbiu, mas não morreu, o São Paulo teve uma cena punk nos anos 80 incrível, né? Sim. E um dia a gente podia, de repente, sei lá, Podia. ver se a gente resgata esse tema aí. Sem dúvida nenhuma. São Paulo tem cenas musicais interessantíssimas em várias épocas, assim. O punk é uma delas, enfim. Ratos de Porão, Escambau, Garotos Podres. Tinha as Mercenárias, que eram só mulheres, loucaças. Não lembro. É incrível. Tem mais alguns. Muito bem, muito bem, muito bem. Cultura do cancelamento. Cesarino, o que a gente pode falar sobre isso? Vamos então só deixar em pratos limpos aqui o que acontece. O que é o cancelamento propriamente dito? A priori vem da pauta, vem do público mais progressista, mais de esquerda, e que diante de qualquer declaração, ato XYZ, virtualmente nas redes sociais, lincha-se o fulano. Então é isso, deixa-se de seguir. O cancelamento é isso, é um linchamento virtual e uma deixada de seguir, etc e tal. Você perde seguidores, você se torna um cara digno de crítica. Basicamente é isso. A priori era uma coisa mais grave, etc e tal. E daí, hoje em dia, se tornou qualquer ponto, virou mania de cancelamento, virou razão de cancelamento. A gente tem o último caso mais recente agora, que é a da Alessandra Negrini, que... não tô sabendo, super não. dando o que falar. Sabe quem é a atriz? Sim. Linda. A madrinha, sei lá, da... Justamente por isso, madrinha do Baixo Augusta. Falamos dela, inclusive, no bloco passado. Nesse último fim de semana, ela como madrinha... No programa passado, né? Eu falei o quê? No bloco passado? No programa passado. Ela desfilou de Índia, vestida de Índia. E você sabe que isso não pode. Não pode mais? Não pode mais. Você não pode mais pintar... Coisa de carnaval você fazer. Você não pode mais pintar a cara de preto, que é chamada blackface. Você não pode se apropriar de cultura de minorias. Então, assim, índio não é fantasia. Tá, então, entendi. você não pode usar cocar, etc. No carnaval, coisa que se fez a vida inteira, não se pode mais. Não se pode homem fantasiar de mulher, XYZ. Então, ela teve a audácia de ir de Índia, explicando justamente que era para chamar atenção para a causa indígena, que está super em alta, questão de demarcação de terra, parará. Bom, mas ela justificou dessa forma? Sabe quem que é a Índia Guajajara, Guararara? Era a vice do Boulos. É uma índia politicamente influencer. Desfilou junto com ela, falou, não, a gente não gosta, mas no caso dela, em casos quando é pra alertar, pra trazer pra causa, tal, a gente aprova, tal, pra engajar. Mas ainda assim a internet ficou empolvorosa e cancelaram a Alessandra Negrini. Então esse foi o último caso que tá gerando um debate enorme, voltou à tona esse tema, por isso que a gente tá gravando. E tem vários outros exemplos de cancelamento, tem um pouquinho antes do Pedro Bial, que eu acho que eu comentei aqui, foi daí que nasceu
nosso interesse, que fez um comentário do filme da Petra Sim. Costa, o Democracia em Vertigem, e imagina, falou contra, como pode falar contra, né? Foi cancelado pelo campo progressista, E, assim tem vai. alguns outros exemplos também que a gente pode citar. Por exemplo, o Outros. MC Gui, que não sei se você se lembra disso Não um tempo lembro. atrás. Que ele ele assediou tava uma repórter? Não, que ele tava na Disney e fez um stories, um vídeo, qualquer coisa assim, fazendo uma brincadeira de muito mau gosto, ridículo, com uma menina que tava ali na fila, que eu não sei se tinha síndrome de Down ou, enfim, alguma Sim. coisa assim. E ele fez um negócio grosseiro, estúpido, péssimo mesmo, péssimo. E foi linchado, inclusive ao ponto dele anunciar que ia dar um tempo na carreira Ô, louco. pra sair de cena mesmo. Sim. E Aí eu acho que são dois. então é isso que eu tô falando, É. assim, tem dois- tudo alguns quanto é lados. tipo, e aí só pra aproveitar o ensejo, tem também, vamos definir aqui pra gente também não fugir muito, né, pra ter um foco. A gente vai falar desse cancelamento da massa, da internet, etc e tal. Sim. Porque eu ouvi um podcast hoje que eu achei sensacional, o podcast em si. É um podcast feito por LGBTQPTUXG, que eu não sei a sigla direito, me perdoem. Isso já seria motivo de cancelamento. Exato, a você vê, gente tá né? correndo um risco aqui, mas tudo É. bem, eu tô falando de coração aberto. E é feito por pessoas LGBT, enfim, para esse público. Mas primeiro que eu achei o nome sensacional. Eu baixei assim, eu dei no próprio Spotify, coloquei lá cultura de cancelamento, vieram alguns resultados, eu baixei para eu poder ir e voltar do trabalho ouvindo informações sobre esse tema. Chuta o nome do podcast, só um parênteses. Não sei, pode ser qualquer coisa. Bocast. Eu achei Interessante, lindo. E na hora que eu interessante. baixei, eu nem me liguei. Eu só a cultura do cancelamento e tal, baixei e tal. É. Aí quando eu comecei a ouvir, os caras começaram a falar e tal. Ah, não, porque aqui no Bocast e tal. Eu falei, cara, isso é genial, velho. Genial. Bocast. Genial, achei incrível. Mas Muito bom. eles tratavam o cancelamento como uma questão mais individual também. Então, por exemplo, citou uma experiência que ele teve com o pai no Facebook, porque o pai publicou um negócio extremamente homofóbico e ele foi e se posicionou ali, e ele não tinha problema nenhum, pelo que ele conta ali, não tinha problema nenhum de relacionamento com o pai nem nada. Tá. Mas foi lá e falou: nossa, pai, é sério que você tá compartilhando um negócio desse, tendo um filho gay? E ele falou que foi a primeira vez que ele se posicionou ali, até perante a família, mas no ambiente digital. E o pai pegou e respondeu: não, meu filho, calma, mas não é de você que eu tô falando. Sim. Você, tudo bem, eu Quase sei que você não é há gay, maldade, né? mas não é, você não é esse tipo de pessoa, tipo, que o post era algo no sentido de quando o Bolsonaro foi eleito, os gays não se preocupem, você não precisa deixar de ser gay, você só não vai mais transar do lado de uma criança, sabe, uma coisa absurda. Aquelas assim. baixarias que... E aí o cara foi lá e se posicionou e falou: não, mas então peraí, se você tá falando disso, de pessoas que me representam e fazem parte do que eu vivo e do que eu sou, você também tá falando de mim. Sim. E aí gerou ali uma discussão e pessoas da família, que ele falou, aquele primo distante que eu nunca vejo, aquela tia que eu não sei nem o nome, veio: não, mas você tem que respeitar seu pai. E aí o pai também tomou um outro caminho, que ele falou que o pai falou: não, você tá sendo assim comigo porque você coloca em mim, deposita em mim a culpa de eu ter separado da sua mãe. Quer dizer, já virou uma questão... E aí ele virou e falou: cara, não dá. E aí ele virou e falou: aí eu cancelei o meu pai. Mas assim, eu não sei se é essa cultura de cancelamento que a gente tá falando, né? Acho que a gente tá falando de um negócio mais eu acho que mesmo... da massa, da Sim. movimentação Eu de acho- massa que existe nas mídias Eu sociais. não sei o que... Depende também. O que ele quis dizer com eu cancelei o meu pai? Não, mas nesse Né? sentido da No cultura, sentido- porque eles estavam falando sobre cultura de cancelamento e eles citam outros exemplos. Não, porque eu já cancelei o tal famoso. Mas, assim, alguém simplesmente próximo. deixando de seguir. Mas acho que a gente pode Sim. aprofundar nesse assunto depois. Não, Eu porque só até- queria alinhar sobre o que estamos Eu falando. acho que a gente tá cancelamento estamos falando. do cancelamento mais pueril possível, que é essa coisa de qualquer um, que hoje em dia tá mais forte que antigamente era isso. Que eu ainda assim eu discordo dessa coisa de que alguém que comete algo que nem você falou o exemplo do MC Gui, é isso?
Isso. Que de fato parece que foi uma coisa mais grave, uma piada super ofensiva. Grosseiro pra caramba. Grosseiro. Uma coisa assim que acho que qualquer pessoa minimamente razoável, independente de campo político, etc e tal, não aprove que ele faça qualquer pessoa faça qualquer piada com algum deficiente, ponto. Então é digno de falar, pô, todo mundo tem que falar, você é um escroto, ninguém é indefensável, né? Ainda que cada um tenha a liberdade de falar o que bem entender. Porém, ainda assim, então, o tal do cancelamento. Daí, o cancelamento entrou muito no campo político. Entrou nisso, né, na polarização. Então, assim, normalmente vem dos progressistas. O ataque à milícia virtual, à direita, hoje em dia os conservadores dominam. Mas a questão do vamos cancelar e, sabe, cagar regra, vem muito do campo progressista, que é o campo mais de esquerda. E aí é justamente isso. Qualquer ponto que divirja de alguma maneira disso, vira motivo de cancelamento. É óbvio que é uma coisa extremamente infantil, aquela coisa que muita gente tá batendo boca na internet com um cara de 15 anos que não tem pelo no saco, entendeu? E aí é isso. O Antônio Prata até comentou, falou parabéns pra esquerda, realmente tá de parabéns pra brigar com o Bolsonaro em 22, cancelando a Alessandra Negrini porque ela saiu no carnaval de cocar, entendeu? Quer dizer, e daí são dois pontos, tem o cancelamento e tem essa cultura da apropriação cultural, né, que é um motivo de cancelamento. Tem um outro tema, mas que também é de uma tolice sem igual, é uma coisa que também gera uma discussão e gera até um programa. Peraí, então é isso. Então, se você tá indo de índio, você tá ofendendo se eu sair de nazista, é uma maneira de ofender também, então, os nazistas. Eu posso sair de nazista que eu vou estar ofendendo quem é nazista. Você entendeu? É complicado. E aí? Qual que é o limite, entendeu? A vida inteira. Alalaô. Será que os muçulmanos acham ok? A gente, todo mundo bêbado, muito louco, falando o nome sagrado do Deus deles por aí. Aquela coisa. Então, Maria Sapatão, de dia Maria, de noite é João, também foi cancelado, tá proibido. Assim então, vai. mas aí eu queria perguntar pra você, quando você trouxe a questão, né, de não, que é um assunto que a gente tem que discutir e tudo mais. E agora você dando esses inúmeros exemplos. Dentro do universo digital, você já viu na prática, já acompanhou esse movimento, assim, de ver, tipo, o discurso explícito, vamos cancelar fulano? Sim, eu vejo. No Twitter tem muito disso? Sim. Onde é? Porque eu nunca vi. Quer ver assim, nunca sim, presenciei não é esse... Twitter, tudo de podre que acontece tá no Twitter. Tá, porque isso assim, é importante. eu entendo, por exemplo, quando as pessoas citam esse exemplo do MC Gui. Tá. É o que eu falo, realmente, é um exemplo. é um exemplo tal, e o cara, até se desesperou ali, acho que viu a merda que fez. Viu que cagou no pau. E é isso aí, a gente vê que existiu ali uma reação em massa, Sim. né, indo de encontro, né, combatendo aquilo que a pessoa tá falando. Sim. De alguma forma, né, cancela-se essa pessoa. Aí, é só isso que eu queria entender. Tipo, como que é na prática? Existe ali o vamos cancelar, estamos cancelando? Eu acho que existe. E aí o segundo ponto por exemplo, ele hoje tá sendo cancelado. Aí depois, tipo, como é que é isso? Cai essa cancela? Como é que... Né? Como é então que isso que mais me irrita. Esse é um ponto que me irrita muito. Quando que é aquela coisa que falou, pronto, acabou o castigo. Exatamente, aquela coisa. 2 mil, o cartão, sei lá, azul do futebol, salão que você fica 2 minutos fora, sabe assim? Cara, eu falo, tudo de podre que acontece tá no Twitter. Eu nunca vi ninguém ser cancelado. Eu tô fazendo aspinhas com o dedo, que é digno disso, é tão ridículo. Aí você está cancelado. Virou uma coisa que eu falo, pueril, é coisa infantil. Você estou de mal. Entendeu? Cancelar alguém. Eu acho de um mau caratismo. Bloquear a pessoa no Twitter, por exemplo, eu acho uma coisa que você trava o diálogo. Né? Você bloqueia o diálogo. Se a pessoa discorda de você, se a pessoa faz uma crítica ao que você falou, tá bloqueado. É um direito, né? Tá ali, é uma ferramenta pra ser usada. Mas eu acho tão baixo, tão vil. Mas aí que tá. Então, mais uma pergunta. Bloquear, deixar de seguir, é cancelar? Sim, o grande lance do cancelamento, além de você receber a vaia virtual, é deixar se perder seguidores. Porque eu acho, na minha humilde e ignorante opinião, eu acho o seguinte: falou besteira, o que for e tal. Se eu não concordo, eu simplesmente deixo de seguir. E eu acho que é sempre assim. As pessoas sempre falam quando se tem uma plateia. Ninguém fala pra ninguém. Sim. Né? E aí, só pra concluir, eu acho isso assim. Mas é que eu acho que é meio de cada um também, né?
Mas eu não vou, putz, cara, perder meu tempo de ir lá e discutir e falar e xingar. Eu simplesmente, pumba, pronto, deixei de seguir. Sabe aquela coisa que a gente que é da época da TV, que nem tinha, né? A gente pegou toda a revolução. Você muda tal, de canal. Mas é que, meu, não tá gostando. Tinha um professor Sim. meu que falava, meu, tem uma coisa ótima. Um professor de história, que, puta, adoro, o seu Donato. Cara sensacional, assim, um puta respeito. E ele falava, meu, todo mundo fala, e tinha pouca internet, fala, todo mundo reclama de novela, fala Sim. que não tem nada de bom pra ver, etc. As audiências estão lá em cima. Tem uma coisinha excelente pra isso, se chama botão. Você aperta, muda, você aperta, Acabou. desliga e pronto. Então eu transfiro isso pro ambiente digital. Porra, eu não gostei, eu paro de seguir. Ah, tá lá, é Perfeito. muito conteúdo. Que, tudo bem, pode até ser engraçado, mas não tá só acrescentando. Billy. É só Billy. assim. Pô, paro de seguir. E São ponto. dois pontos. Né? Eu Eu não me sinto Não, no não- direito de julgar tanto, sabe? Perfeito. Claro que às vezes você extrapola, você precisa falar. Eu você acho que no sente essa caso, vontade. você tá se referindo mais ao Instagram ou ao Twitter? Você tem Twitter também, mas você não usa muito, não, né? é que hoje eu, Porque eu me existe resumo, essa eu me diferença. resumo em Instagram. Então, perfeito. Eu acho que no Instagram, de fato, não existe muito a cultura. Porque o cancelamento não é só o deixar de seguir. É um comando de deixar de seguir em horda, em grupo. Perdeu seguidores. E pra essa galerinha de internet é muito importante ter seguidor. Mas o Instagram, se deixar de seguir, é super um direito. E tudo é um direito. Mas não existe essa questão de, puta, tá falando muita groselha, deixei de seguir. O problema é assim, você postou que... toda pessoa devia adotar um cachorro. Daí eu viro e falo, não, eu discordo, porque imagina, tem que adotar uma criança. Não, aí você me bloqueia. Porque imagina criança, o negócio é cachorro. Isso eu acho um absurdo. A gente estabeleceu uma discussão educada, e aí eu discordei de alguma maneira, posso ter sido um pouco mais incisivo, você vai lá e me bloqueia. Você não dá... Porque assim, eu tô discordando diametralmente de você. Mas daí você vai lá e bloqueia. Então, esse é o bloco que você deixar de seguir, porque a pessoa, puta, esse cara só fala a mesma coisa, esse cara só fala grosseria, esse cara é sem graça, é super um direito, tá tudo bem. O problema é no meio, ao ser contestado, você bloquear. Alguém virar e falar, cara, você é um babaca, com perdão, você bloquear. É isso, é a oposição, é qualquer pensamento que se opõe ao seu, é o que acontece hoje em dia muito no Twitter, você é digno de cancelamento ou de bloqueio, seja o que for, deixar de ser seguido. Então, só pra te responder, como funciona? Existe alguém falando, tem mais cancelar, não sei o que, todo mundo se junta, não fica falando cancelar. Alguém fala no meio e vira uma crítica, é absurdo falar isso, eu pego o Pedro Bial, que falou, apresentava o BBB e começam a falar, cada um fala uma coisa e vira todo mundo fala a mesma coisa. E aí o mais importante que você falou, e qual que é o fim, né? Como é que agora acabou o cancelamento? É isso que mais me incomoda. Eu acho que eu também citei o caso do William Vac. Sim, falamos aqui. Que, novamente, é um caso um pouco mais grave. Não é que ele fez uma piada, seja for um comentário abertamente racista e desagradável e aquela coisa. Ele não estava no ar, diferente de um presidente que fala tudo aquilo sabendo Foi do que inclusive estava por falando. isso que a gente falou da importância de falar do cancelamento. Exatamente. A gente falou do Bial e dele, daí eu puxei pra ele. E aí ele fez um comentário, filmaram um cara que viu da editora, aquela coisa, virou já uma milícia, virou já uma coisa meio pirata, tá bom, deu no que deu. E aí também, só complementando exatamente, né, essa ideia que esse é um problema. Uma coisa é ele estar ali na bancada, ao vivo, terminou uma matéria, Sim, ele pegar e virar e falar, pô, mas perfeito. e fazer o comentário que fez. Perfeito. Né? E uma coisa... Outra coisa, e tudo bem, eu sei que as pessoas também podem nos cancelar, e falar, mas o ser humano é o mesmo e tal. Mas por gente... mais que ele por mais que ele tenha o preconceito dentro de si, o fato dele não externar isso em público demonstra uma não é pré-determinação, pelo menos uma predisposição, essa é a palavra que eu queria encontrar, a tentar ser diferente, a tentar mudar. Né? O fato dele não falar, dele não ir para uma rede social e escrever aquilo, dele não propagar isso, só que ele foi infeliz de ter falado e alguém ter gravado e jogar isso no ar. Entendeu? Então acho que não dá pra gente ter a mesma reação. Isso. Porque assim, uma coisa é falar, puta cara, que vacilo, hein? Que cagada, por que você falou isso, meu? Mas eu entendo que você não tava no ar. Você não teve a intenção de agredir ninguém. Claro. Você achou que tava você e mais 6 pessoas dentro do estúdio. Próxima, você fez uma piada Entendeu? pontual, sem dúvida. Que é ridículo, que é de mau gosto e tudo mais.
Mas Que constrange era- que todo mundo, desculpa, todo mundo faz alguma piada grosseira, todo mundo fala alguma escrotidão, é natural do ser humano, todo mundo julga. Fala. E se a todo gente mundo olhar pra julga. trás nas nossas mídias sociais, quantas a gente e vai quantas encontrar muita coisa que a bobagens. gente mesmo, se Claro, olhar hoje, claro. fala, puta, que desnecessário. É como a gente, não é nada, ninguém tá nem porque a gente fala, mas entra no Sim. Big Brother amanhã, você já tá cancelado. Sim. E aí, bom, eu cortei o raciocínio Não, seu mas de o alguma raciocínio é coisa. justamente sim, que é assim, e qual o fim? Não tem muito fim, que é o que me incomoda com especificamente o William Vac até hoje, que é um caso um pouco mais racismo e tal, só que, porra, o cara já explicou, já falou, eu não tem. Então, assim, não adianta o cara virar e falar, pelo amor de Deus. É isso, até hoje sai coisa dele na CNN Brasil, que ele vai ter alguém idiota ali, mas a CNN contratando racista. Então, quer dizer, o cara nunca mais vai poder exercer a profissão dele, seja como for, o cara é um puta no jornalista de TV e tal, uma figura pública, porque ele fez um comentário ruim. Ele errou. E ele admitiu, gente, se eu ofendi alguém, você me desculpa, até coisa. Ou seja, a desculpa, o perdão. Foi assim a reação dele? Ele tem muita reação, mas em algum momento teve. Olha, se eu ofendi alguém, eu peço desculpa, não foi minha intenção. Eu por A mais B mais C não existe, assim, foi um comentário. Ele fez, é aquele. Diferente do quem está no poder hoje, que fala o que quer e não fala até isso mesmo, eu falo que eu bem entendo. Teve todo um lance, entendeu? O cara foi execrado, a Globo não conseguiu manter ele, tal. O cara tá Mas voltando. ela não conseguiu ou não quis Eu acho que bancar, não quis né? ou não conseguiu bancar exatamente. Porque, por exemplo, Enfim. o outro Zé Maier. jornalista lá, não, outro jornalista da Jovem Pan lá, que meteu a mão no... Entendi. isso é um absurdo. Não é questão de Não. cancelamento nem nada, como é que ele chama mesmo? O Augusto Nunes. Augusto Nunes que bateu no cara do... Trocou os do- sopapos, né? Não é que É. bateu. No... do Intercept. Glenn Greenwald. Entendeu? Mas a Jovem Pan bancou o cara. O cara tá lá. A Jovem Pan bancou o cara e a direita bancou o cara. Aí Não, que mas tá. tudo bem, mas ainda assim o que eu tô querendo dizer, eu só tô fazendo essas aspas, Aham. porque assim, a emissora Sim, bancou. entendeu? bancou. A Globo acho que não quis bancar. Não Do quis mesmo bancar. jeito que não quis bancar o Mauro Naves com a questão mal explicada do Exatamente. Neymar e etc. Exatamente. Então a emissora também acho que põe que joga pra fogueira, entendeu? Sim. Opa, peraí, não. Deixa eu me desvincular, me desvencilhar disso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E até falando disso, eu acabei esquecendo o que eu ia falar depois. Mas Não, tudo mas o que eu bem. falo então é isso, o que me incomoda é isso. O direito ao erro não existe mais. Eu acho que todo mundo pode errar. Eu, enquanto pessoa, tá? Você me conhece, a gente nunca brigou, graças a Deus. Mas tenha certeza que se um dia acontecer por erro seu ou por erro meu, eu vou ser o primeiro a falar, me desculpa. E eu vou ficar muito chateado se você... cara, eu tô vindo aqui com o meu... E se por uma coisa, uma cagada sua, você virar e falar, puta, Lima, desculpa, errei. Cara, tenha certeza absoluta que você é o primeiro a me emocionar e falar, óbvio. Porra, que bom. Eu acho lindo isso. Você pedir desculpa é você aceitar a desculpa de alguém. Nada me incomoda mais do que alguém que vê, admite o erro. Errei, caguei, opa, para tudo. Me desculpa do fundo do meu coração. E é outro lado, não. Porra, eu tô vindo aqui falar desculpa e... Gente, é honesto, é isso. Então, quer dizer, o exato. erro... Eu brigo muito com a minha mulher por isso. Ela é uma pessoa que... Ela me cancelaria. Ela é incapaz de perdoar. Ela perdoa depois de 3 meses. Ela perdoa. Sim, depois de 3 já te meses. perdoou bastante. Eu perdoo no segundo seguinte. Eu brigo com a minha mãe horrores. Dia seguinte a gente tá se amando. Cara, a gente já falou disso a também, gente já né? falou eu me identifico disso. muito com a Valesca. Com a Valesca. E a Nossa. Karen é um doce também. Tipo, pode ter uma puta briga e tal, não sei o que, dá Exatamente. 10 minutos, cara, ela... Parece que Tá nem tudo aconteceu bem, nada. é. Eu juro pra você, a Karen que nos ouça, porque é até algo que eu não falo sempre, mas eu vou aqui me expor. Mas eu admiro muito assim, e toda noite, por mais que a gente tenha brigado ou discutido, eu boto a cabeça no travesseiro e falo, meu Deus, obrigado pela mulher que você colocou do meu lado. Eu também. Porque eu ela, também faço isso. sabe, ela deixa as coisas mais leves, enfim, mas não é essa a questão. O que eu ia perguntar é, em relação a reação da pessoa que está passando por um processo de cancelamento. Uhum. Você citou o William Vac, disse que em algum momento ele foi e admitiu ali que falou uma Sim, se besteira, isso e ofendi alguém, aquilo. peço desculpa e tal. Mas se defendeu também. Mas isso não resolveu muito, né? Tá sendo aí até hoje. Até hoje, que eu acho o fim do mundo. Teve o caso de cancelamento da Fernanda Gentil. Você Não, viu esse eu não no lembro, não caso soube. desse, Que ela aprontou? ela se pronunciou, deu uma declaração, não sei em que situação foi, também ouvindo esses programas que eu ouvi hoje, que eu soube do caso, e aí tentei recuperar alguma coisinha só pra trazer pro debate aqui. Que ela declarou em algum momento, dizendo que ela respeita a opinião das pessoas que são contrárias ao beijo gay em público.
Uhum. E aí, ela é... Ela se admitiu recentemente ela é ser gay, etc e tal. Enfim. E aí, nossa, a galera caiu matando em cima dela. E daí já provavelmente a galera de direita, conservadora. Não, o público gay mesmo. Porque Mas- ela falou que ela respeita Ah, tá. Quem... a opinião dos que são contrários ao beijo gay. Perfeito, entendi. Entendeu? É exatamente isso, ótimo, é E isso. ela Esse é um pegou e ótimo falou, ela falou, exemplo. não, eu respeito. E eu até entendo, talvez eu me colocando no lugar dela, no sentido de ela pegar e falar, poxa, já que a gente fala tanto de Sim. respeitar o próximo do jeito que cada um é, mesmo Gente. que o cara seja um escroto, lazarento, filho da puta... Não, eu acho que é mais. Talvez a questão é mais assim. Você não precisa ser um escroto lá. Você pode só falar, cara, eu não gosto. Katsu, eu não gosto. É. Mas, cara, fica à vontade, faz ser bem. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de nada. Sim. Tem que se respeitar. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, o ponto nem é esse. O que eu tô Sim. querendo dizer assim, aí ela falou isso. Mas eu acho que foi nesse sentido. Ela sofreu toda a repercussão e o ataque. Do campo progressista, É, novamente. você está colocando como campo progressista o O público público LGBT dela, que e é o tudo público mais. LGBT, ligado mas a Bom. esquerda, progressista. Não, às assim vezes como não define. também, mas não quero também Mas tá, ficar talvez colocando não seja sempre essa rótulo, a direita, questão. esquerda, Certo. ou conservador, progressista. Não, mas enfim, o público todo virou e falou, meu, você tá louca? Porque não faz sentido nenhum. E aí, isso fez com que ela parasse pra pensar o que ela tava dizendo, e aí a atitude dela foi fazer uma live Uhum. e falar pras pessoas, falar, eu tô aqui aberto, perguntem o que vocês quiserem, vamos conversar. Sim. Entendeu? E isso, de alguma forma, claro que não foi tudo simples, a gente tá resumindo aqui em questão de segundos. Claro. Mas acabou revertendo um pouco isso. Tanto que hoje você mesmo nem sabia desse caso. Eu não lembrava disso. Mas específico, talvez agora que você citou, etc. te deu um bafafá. Entendeu? Mas é um ótimo ela exemplo. Tá aí, é é isso. alguém que todo Sim. mundo respeita. A própria emissora não quis. Sim. Claro que é diferente também, Não, a declaração de um e de foi outro. Não houve nada É. de... Mas de alguma forma ela reagiu de uma maneira com que ela conseguiu, Mas o se problema- não reverter, pelo menos conter. Sim. Então, como seria, né? Porque, assim, ela foi e chamou pro diálogo, o que é importante, e é esse que eu acho que é um dos perigos, aproveitando já pra começar a mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, para um próximo passo dentro da cultura do cancelamento. Mas que é isso, eu acho que a cultura cancelamento, no seu sentido radical, ela, de fato, literalmente cancela o diálogo. Exatamente. Esse é o Entendeu? perigo. Esse é o e problema. aí, meu, se você não tá aberto a ouvir, por mais que você discorde... Como é que é aquela frase célebre que você sempre traz? Eu discordo em 100% Eu daquilo que discordo exatamente 100% do que você está falando, mas eu morro pelo direito de você falar o que você está falando. Exato. É isso. E a partir do momento que você fala, não, eu discordo e caguei, você não vai, mas ninguém vai, eu não vou te ouvir, Sim. eu vou fazer de tudo pra ninguém mais te ouvir, Sim. aí é um perigo muito grande. Não, e é esse, o tempo que a gente vive é esse. Você resumiu tudo. O grande problema de tudo é a falta de diálogo. Eu vivo isso. Você falou que o camarada cancelou o pai dele. Eu não cancelei meu pai de maneira, não cancelou ninguém, inclusive. Mas eu não converso mais de política com meu pai. Não consigo conversar, não dá. Amo meu pai, falo sobre qualquer assunto com meu pai. Mas, porque assim, meu pai se tornou um bolsonarista convicto. Eu sempre fui um cara também de direita e tal, mas assim, hoje em dia eu me coloco diametralmente oposto ao bolsonarismo, a tudo isso que tá aí. E assim, não dá falar qualquer coisa, vi meu pai já é uma pessoa nervosa por natureza, não dá pra conversar. Ou seja, eu cancelei, muito entre aspas, a conversa política com meu pai, porque realmente não dá briga. Mas é o quê? É a falta de diálogo. E eu entendo que é por falta dele, por culpa dele. Mas de alguma razão você tá fazendo isso pelo bem pelo bem da paz, do convivência, de vocês. claro. Mas eu acho que tudo é isso, é a falta de diálogo. Eu acredito muito no diálogo, pra tudo. Então eu acho que o cancelamento, o bloque, né, que não falei, você bloquear qualquer um que discorde de você, é você viver numa bolha. Essa é a definição de bolha. Você cancela, e o problema do cancelamento é que falou, o William Vac foi um problema um pouco mais grave, o MC Gui foi um pouco mais grave, mas hoje em dia a gente tá num ponto que é porque você saiu com a porra de um cocar num carnaval, porque alguém falou que isso é apropriação cultural, blá 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 blá, você está sendo cancelado e uma galera já vai entrando oriçada nisso, entendeu? Então assim, qualquer coisa, porque pô, o César falou que fazer a barba é legal, Cara, uma das meninas vira do cancelamento. Mamilos foi cancelada, você soube disso não também? soube. Não, elas fizeram um programa, eu não lembro exatamente sobre o que era, mas era sobre algo relacionado à economia, e chamaram pro programa pra participar o tal daquele Primo Rico, Tá. e uma outra que eu acho que também ouvi muito rápido hoje, pesquisando as coisas,
Não é a Nath Arcuri, eu acho. É tipo uma Nath Economia, Nath Tá. Poupe Dinheiro, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum. E aí uma das meninas do Mamilos, Mamilos, cara, que é um programa que promove o Feminismo, debate, debate. E o diálogo. Sim, sim. Né? Ela ali no comentário fez a brincadeira, estamos aqui com o primo rico e com o primo pobre. Mas assim, e passou parece que o programa todo se referindo, fala, vamos falar com o primo pobre, com a prima pobre e não sei o que e tal. Ela sofreu ao ponto delas tirarem o programa do ar. Nossa. O programa não tá mais lá. O que eu acho... Ela fez toda uma retratação também, etc. Gravou antes do programa, colocou lá, pessoal, aconteceu isso. Estamos aqui explicando, me desculpando, reconheço que foi uma brincadeira que não deveria ser feita, tal. Não bastou, começaram a ameaçar a filha dela, que é outra coisa ridícula, né? O fim do mundo. Porque parte pra questão pessoal, o que é incabível. E aí ela falou, não dá, vamos ter que tirar. Tiraram do ar, o programa não isso é uma coisa que me incomoda, porque isso dá força... Quer dizer, não sei se não acho porque eu não procurei, mas eu ouvindo os programas que eu ouvi hoje... isso, enfim, eu não acompanho o Mamilos, eu sei que é um tremendo podcast, eu não talvez eu seja cancelado por isso. Você não se identifica? Não me identifico, mas enfim, nunca ouvi, talvez eu devesse ouvir. Mas é bem isso. Então, a gente chegou, acho, no cerne do problema. Qualquer coisa que você fale, que ofenda, você não tem mais direito à opinião. O direito à opinião tá muito complicado. E isso nos dois campos, tá? É porque a cultura do cancelamento... E de novo eu vou ter que recorrer à política esquerda-direita, porque o Brasil hoje gira em volta disso. Mas a política do cancelamento, nesses termos, é uma coisa da esquerda progressista. Mas a cultura das milícias virtuais e do ataque também vigoroso, robôs, enfim, é da direita. Ou seja, independente de qual for a sua opinião, qual for o seu lado, se você discordar, você vai estar sujeito a alguma sanção. E esse é o grande problema. Entende? Vamos dar uma respirada, vamos ver o que Nenê tem a dizer? Antes disso, eu só quero complementar o que você tá falando. Complemente. Você falou, a gente não tem mais direito a opinar e etc. Aí, a ter opinião. A ter opinião. Eu digo mais, eu acho que não é mais... A gente, infelizmente, acabou de dar um passinho pra frente também. Ou pra trás, ou pra baixo. Enfim, a gente não é que a gente não tem mais o direito de ter opinião. A gente não tem mais o direito de errar. Exatamente. E errar é algo que faz parte. É maravilhoso, é o que eu tava falando, errar, pedir perdão. Porque é da mesma coisa, você errar... Não, mas eu não tô nem entrando, eu tô falando já do outro lado, né? Do pedir perdão isso. É lindo, é maravilhoso. Mas o que eu falo... Mas você não pode, a gente erra, ué. Sim, todo mundo, claro. Todos esses exemplos aí, a maioria deles que a gente trouxe, da menina do Mamilos, da Fernanda Gentil... Não vou nem entrar na questão do William Bach, tá? Mas vou pegar esses dois exemplos. Poxa, claro que são pessoas, assim, pelo amor, vamos ser Você vê que não são más pessoas. Não estão falando e nem usando o termo. Vou trazer pra nossa realidade aqui, até compartilhar com quem nos ouve uma conversa nossa que a gente teve em off. Que eu tava falando contigo da questão de você ter falado algumas vezes, claro, com todo o tom de uma certa brincadeira e tal, do centro, não, tudo bem, mas então eu sou elitista. E aí eu peguei conversando com você, eu falei, cara, não bate com o jeito de você, com a maneira da maneira com que eu te conheço. Sim. Você dizer que é elitista é algo que, assim, eu entendo o que você tá querendo dizer ou a maneira com que você quer provocar, mas é algo que não combina, né? E aí o que eu tô querendo dizer é, às vezes a gente fala pra expor uma opinião, pra provocar ou pra dar uma ideia de algo, mas aquilo toma uma dimensão, a outra pessoa que tá ouvindo interpreta do jeito que ela quer. Sim. E aí vem isso, né? Aponta com o dedo na cara e te culpa. O problema, pra mim, é justamente isso. Todo mundo erra. Você vem e fala, olha, gente, eu falei aquilo pro meu ponto, mas se eu ofendi alguém, me desculpa. Ou, errei 100%. Errei, repensei, tô retirando, perdão. Não vale mais nada. Um outro exemplo, eu vi esses dias, uma coisa que nem divulgou tanto, mas que alguém, né, divulgou um vídeo, que alguém filmou, de um médico... Ele foi internado por qualquer motivo, não sei o que. Ele era médico, foi internado ali de bebedeira, sei lá, eu sendo super grosseiro com a enfermeira, que por acaso era negra, daí já nasce um outro ponto. E foi super escroto, super podre, gritou, vociferou, falou, você é uma fudida. Foi podre.
Aí tem um outro vídeo do médico falando, gente, esse dia a gente tinha bebido, deu alguma coisa, deu certo lá, eles foram comemorar, eu bebi, eu me excedi, eu não ajo assim, eu errei, eu falei, enfim, eu falei coisas que eu jamais deveria ter falado, eu nem sei quem é aquela pessoa, eu peço perdão, olha só, mas entendam que eu de fato havia bebido mais do que o necessário, eu estava... Ponto. Falou, peço perdão, é isso, né? Cara, a galera, perdão é a casa... E aí, o que mais o cara tem? O cara tem que fazer. Como pode um médico agir assim? O cara foi um escroto, não tem dúvida disso, mas ele foi e pediu perdão. Como é que funciona isso agora? Então ele tem que rasgar o CRM dele, rasgar o diploma e falar, agora eu vou viver no limbo, porque eu queria entender. É isso, um exemplo cru, que você vê que não é nem famoso nem nada. Mas nesse caso, meu, é assim, ele vai ter que ali ter um momento de a maturação, de gestão da história, entendeu? Porque eu também não acho que as assim, pessoas querem. Ouvindo a maneira com que você tá falando e tal, se eu tivesse acompanhado e ouvisse isso, muito provavelmente eu ia falar, desculpa de cu errola, meu amigo, me desculpa. Mas assim... Mas o que você espera, então? É interessante mas você falar eu acho isso. que faz parte do processo, entendeu? Ele dizer... E você reagir dessa maneira. A gente reagir dessa forma, mas de repente passou... E ele começar a demonstrar que realmente não é isso. Ou de repente eu também ter a maturidade de tentar conhecer de fato. Porque muitas vezes a gente conhece isso aí, é uma reação e tal, mas a gente não sabe quem é a pessoa. E pior, que é um outro ponto que eu ia dizer lá atrás, aí me fugiu, agora eu lembrei. O pior é que na internet a gente acaba comprando discursos que não são nossos, de pessoas que não conhecemos. Sim. Então, desde criticar um músico e falar, o cara é um péssimo compositor, ou toca mal pra caramba e tudo mais, e você nem conhece o trabalho do cara. O fulano a fulana é uma atriz que apela, que não tem expressão que às vezes nenhuma. Você ataca isso pra criticar outra coisa, entendeu? O cara teve uma posição política e você fala, o cara é um cantor falido. Você nem sabe. Tem isso. Você entende? Ou você fala porque tá todo mundo falando e você quer ficar bem ali também, entendeu? Na sua bolha. Entendeu? E aí é ridículo, né? Você ter reações e comprar discursos sem nem... Voltando pro caso do médico, mas quem que é esse cara? Né? O que ele já fez, o que ele não fez, o que aconteceu? Às vezes tem pessoas também que são intrinsecamente podres, escrotas. Existe, o mal está solto por aí, a escrotidão está solta por aí. Ainda assim, um pedido de desculpa, o que me incomoda, por exemplo, nesse governo atual, e eu pego o exemplo do presidente e do ministro da Educação, que é um dos maiores mau caráteres que existem, é que são pessoas que são incapazes de falar, olha, gente, puta, foi uma piada, desculpa, errei a mão, tá bom, achei que podia... Não, eles já estão num ponto de, isso, eu falo o que eu bem entendo. Então isso pra mim é uma pessoa má. Quando uma pessoa é incapaz de pedir desculpa, é uma pessoa má. Agora... Mas é o que você falou, tem que conhecer, tem que... Nenê? Vamos. Vai, Neninho, fala. Coluninha do Samuca pra você. Diga o que quiser. Coluna do Samuca com Samuel Torres. Olá, pessoal. Aqui é o Nenê. E essa semana fiquei aí afastado devido às funções trabalhistas, né? Mas estou aqui cumprindo meu dever quase que cívico e a minha participação aqui. Bom, o tema da cultura do cancelamento, né? Eu achei um tema muito interessante, porque confesso que não conhecia o termo por esse nome, né? Sempre achei que fosse alguma coisa do tipo o famoso boicote, né? O famoso boicote. E dei uma pesquisada rápida aí na internet, vi que foi considerado o termo do ano de 2019. A pergunta que ficou em seguida é: onde é que eu estive durante todo o ano de 2019, né? Já que eu não ouvi ele uma vez sequer. Mas tive essa informação aí e o pessoal aí do Felipe Seller comentaram muito bem alguns casos que ficaram mais evidentes aí, como por exemplo do William Vac, né? Agora, minha opinião sobre ele. Parece ser uma medida muito... Eu acho que é uma reação muito óbvia, porque uma vez que... Falando assim, vamos pensar o seguinte, redes sociais, né?
a pessoa começa a falar algum tipo de absurdo, alguma coisa, é muito natural de que perca seguidores ali, fãs, né, pessoas que acompanham e tal. E uma vez que você tem não uma mudança de opinião, mas expõe uma coisa que até então estava oculta ali ou latente, acho que é natural quem se sente ofendido e tal, deixar de seguir, deixar de acompanhar, deixar de monitorar. Mas ainda assim, que eu disse sobre uma medida paliativa, porque eu tenho a impressão de que essas coisas caem muito cedo no esquecimento. Alguns casos não, até como esse próprio que a gente falou do William Vac, mas parece que muito em breve novos temas se tornam mais evidentes e aqueles caem no esquecimento. E aí algum tempo depois, acho que a pessoa fica ali meio que na geladeira, né? Essa pessoa que foi o alvo da política, da cultura do cancelamento, fica ali na geladeira. Claro que não fede nem cheira depois de um tempo, mas acabou, morreu ali pra pessoa o sucesso que até então fazia. Em alguns casos a gente vê uma retomada, né? Se eu não me engano, acho que até o próprio William Vac está sendo contratado pela CNN, alguma coisa assim, né? Você deve ter mais informações por aí. Então, maravilha, foi um grande prazer estar aqui hoje. Aliás, o maior da Terra, o maior dos prazeres da Terra estar aqui com vocês. Tudo de bom, amo vocês, um grande beijo. Coluna do Samuca com Samuel Torres. Tá aí, neninhos, naquela grande mentira da gente saber o que ele falou, que a gente não sabe ainda o que ele falou, porque ele não mandou a coluna ideia, dele. Né? Não sabemos se quem falou foi Nenê, o timoneiro. Exatamente. Mas mesmo porque, assim, tomara que tenha sido o timoneiro, que o timoneiro fala sério. Já o Nenê tem minhas dúvidas. Nenê tá sempre a passeio. Mas Tá é certo. isso. Guilherme, semana que vem, estará conosco novamente. Fale lá, E eu Cesarino. queria aproveitar o gancho do Nenê, Seja lá ele qual for. seja ele qual for, mas pra falar só um pouquinho também, pra também não parecer, né, que tudo que ganha um rótulo e um nome parece que é novidade. Mas na real, o cancelamento propriamente dito é algo que existe há tempos, né? Vide o que a gente falou também no outro programa, o Simonal. Sim, Né? sim. Ou, como você também comentou da outra vez, o Raul Seixas em algum momento da vida. Não, é que o Raul foi agora. O Raul já é desse novo, esse é mais louco. Porra, mas cancelaram o cara que Cancelaram já o cara, porque saiu na biografia dele recente, do verdade, JB Medeiros. Você explicou. Uma história, que pode ser, pode Tem não razão. ser e tal. O próprio Paulo Coelho falou, vamos esquecer isso, já passou. Vamos cancelar o Raul. Você entendeu? Esse é o grau da coisa. Qualquer coisa fora da curva, ninguém se discute o porquê, como, onde, quando. O lead acabou. Vamos cancelar, entendeu? E é isso, né? E, por exemplo, o próprio governo tenta cancelar toda uma história Sim. de cultura, de passado e tudo Sim, mais, desqualificar. sim. O Lobão é um cara que desqualifica pra caramba o tropicalismo, o Caetano, o Gil, sabe? Não reconhece ali, fala que eles sempre manipularam a mídia e o espaço. E eu gosto do Lobão, tá? Não tô... né? Podem me Não, achar... o Lobão, por exemplo, quer ver um exemplo dele? Esse é um cara legal. O Lobão é um cara que, desde do PT, sempre foi um cara extremamente de direita, conservador naquela época, pré-Bolsonaro, em que, puta, abaixa o PT, ninguém aguenta mais, mensalão, PT, corrupção, blá, blá, blá. Veio uma voz forte. Pintou o bolsonarismo, ele virou um bolsonarista de primeira hora. Entrou o cara, ele estocou da cagada que tava acontecendo. Ele se tornou um cara contra aquilo tudo. Contra o Olavo de Carvalho, contra Bolsonaro, contra aquilo tudo. O que acontece? Ninguém reconhece o que o cara falou, viu a cagada, entendeu? Aí ele falou, pera aí, gente, não é bem assim. A galera não reconhece, isso me deixa perturbado. Mas então vamos né? É um Vamos exemplo debater. assim, a esquerda cancelou o Lobão. Não, mesmo ele tudo tendo bem. admitido que, Mas, é uma loucura. Eu concordo que é limite e tal, mas eu também acho, como a gente também já conversou em outros momentos e situações, que assim, ele teria a capacidade o suficiente pra entender o risco que ele tava assumindo em apoiar isso. Tudo bem, Entendeu? mas o ponto é esse. Então assim, virar e falar, não, mas não é, veja bem, não é muito isso que eu imaginava. Mas tudo bem, mas veja só, pode acontecer com todo mundo, aconteceu comigo, tá? Eu posso me abrir aqui tranquilamente.
Eu sou hoje em dia um dos maiores opositores ao bolsonarismo, mas eu votei no Bolsonaro, sim. Naquele Você não momento, pra mim, era você achava que importante. tudo aquilo a gente fala, não, é um exagero. Eu achava que seria um exagero, eu não tinha ideia, eu juro pelo meu filho, eu não tinha tô ideia. jurando. Não, pra mim é importante deixar muito claro isso. Eu não tinha ideia de que seria essa loucura que tá sendo, mesmo. Eu não fazia ideia. Hoje em dia, olhando pra trás, talvez eu votasse diferente. Então, quando eu tenho essa discussão que eu falo do Lobão, mas eu tenho com amigas minhas do campo da esquerda que não admitem essa... Eu não sou um cara de esquerda. É que hoje em dia, se você ser qualquer coisa contra, você vira um cara de esquerda, Sim. né? Você vira um comunista, você faz uma crítica ao Bolsonaro. Mas eu nunca fui, continuo não sendo, assim, tenho 1000 críticas ao PT, à esquerda que tá aí, enfim. Mas eu tenho muita crítica ao bolsonarismo total. Eu sou um opositor de primeira hora. E esse pessoal que o tempo todo tava ninguém solta a mão de ninguém, é incapaz de reconhecer em mim, falar, puta, vamos então lutar junto? Vamos Mas ficar aí junto? que Não, tá, você mas eu votou acho nele. que ainda tá naquele processo que eu falei do Tá caso na do gestão? médico. Tá bom, Porque, beleza. por exemplo, agora eu não votei, era contra e a gente conversava bastante sobre isso também e respeito o voto de cada um e tal. Sim. Mas pode até, o termo que eu vou usar pode não ser o mais leve possível. Mas assim, a culpa é sua, cara. Você votou no cara. Gente. Você votou, ué. Quem botou ele lá? Bom, tudo bem, a culpa é minha, mas então... Você entendeu? Arrependimento. Mas eu não tô... que tá, eu entendi seu ponto. Você sabe o grau que a gente tem de liberdade, de respeito e tudo mais. Claro, não, eu entendo o Mas, seu assim, ponto. Na prática... eu fico muito com todas as ressalvas e respeito e tal, mas eu fico muito, assim, inquieto, assim, não consigo entender. Eu falo, cara, como... O Lima é um cara puta inteligente, que lê pra caramba, que conhece política e tudo mais e tal. Como que ele faz... Me responda pra pergunta pra você. Como que você não imaginava que ia ser isso, cara? Cara, tava tão claro, tava tão explícito. De coração, eu não imaginava, achava que ia ser eu tinha esperança de que, pô, ele vai entrar, agora vai acalmar, vai, as coisas vão andar, tirou o PT, vamos respirar, tal coisa. Eu não imaginava que ia ser esse show de horrores, essa coisa de família, de milícia, de barbaridades, de retrocessos. Eu não imaginava ataques à cultura, evangélicos assumindo coisas, não imaginava. Eu falo de peito aberto. Então quando eu viro e falo, me arrependi sim. Votei, coisa que, por exemplo, que eu nunca vi de ninguém que votou no PT, talvez pouquíssimas pessoas, mas quem ainda é do campo da esquerda ali, atuante, reconheci, ouvi falha, me arrependi e tal. Então assim, eu nunca votei no PT. Também reconhece, né? É o que todo mundo fala, que uma das coisas que também ajudou a enfraquecer tanto na última eleição é essa falta de humildade deles falarem, opa, ó, autocrítica, desculpa, eles são incapazes de erramos. fazer autocrítica. E agora, eles acham que menos ainda tem que fazer, porque olha o que tá no poder e tal. Então, quer dizer, todo mundo tem culpa no cartório. Mas quando eu viro e falo, gente, eu me arrependi, houve falha, eu não imaginava. Naquele momento era importante, isso eu ainda digo. Naquele momento era importante ter algo que tirasse o PT. Era importante. Não dava pra ter mais 4 anos de PT mesmo. Mas eu não imaginava que seria isso. É uma situação que, ao mesmo tempo que não podia ter mais 4 anos de PT, não podia ter 4 anos o que tá tendo. Só que não tinha. O Ciro ficou não sei pra onde, o Alckmin não mas ganha eu nem de entendo que síndico do assim, prédio. você não tinha um poder de influência, de massa, etc. Mas você pega, sei lá, Lobão, Roger, do Traje a Rigor. Esses caras tinham ali uma base de seguidores e etc. Que de alguma forma estavam ali querendo ouvir o que eles tinham pra dizer. Mas o Roger, por exemplo, ele hoje é outro, ele também eu já não assume sei, isso, ele já assume essa porque postura. assim, ele me bloqueou, olha E que ele fala- engraçado, ele foi um dos primeiros a me bloquear no Twitter, porque eu cheguei e falei, peraí, não sei o que, me bloqueou. Ele nem sabe quem eu sou, mas sem ter Sim, qualquer não, um entendi. que apareceu com a voz opositora ali, ele foi lá e bloqueou, ele não teve tesão de discutir ou de respeitar. Que tá, né? Então Você eu vê nem como a sei se ele pessoa mudou, entendeu? fortalece a própria bolha, né? Exatamente. Falou diferente, tchau. Mas é isso que me incomoda. E você agora tá falando que ele já tá... Eu juro que eu não Não, sabia. eu não lembro onde eu vi uma entrevista dele Aham. e ele já adota o discurso, não, e aí, tudo bem. Talvez seja realmente a maneira com que vocês pensem, se vocês pensarem igual. Mas o discurso que ele adota hoje é exatamente esse. Não, mas era preciso que tirasse, tinha que ter um movimento para tirar o PT do poder, etc, etc. E que eu acho que é muito mais verdadeiro vindo de você, porque você não promoveu como ele promoveu. Sim. O Bolsonaro e etc e tal. Não, nunca promovi. Entendeu? Nunca gostei do Bolsonaro. Nunca. Entendeu? Você talvez tenha sido aquele voto contra o PT, não pro Exatamente, Bolsonaro. não é voto, é veto. Mas ele se colocava como quase que um defensor ali do Bolsonaro, né? Sim, Não era só um voto do, não, precisamos tirar o PT. sim.
né? E aí agora ele adota esse discurso. E aí falou, opa, peraí. Como assim? Você não tinha noção? É complicado. Mas ok. O importante Enfim, mas eu acho que ninguém tem que cancelar é ninguém. nos mantermos vivos. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que o perdão tem que ser mais bem acatado. E que você pode discordar, mas é isso, sem cancelar, discorde, discuta. O cancelamento tá levando a gente pro abismo, porque assim, cada um se fecha na sua bolha, qualquer discordância do seu ponto de vista, de vida, do que for, você corta fora. Imagina, esse cara fala isso, pô, eu sou a favor do aborto, eu sou contra, plá, cancelado, porque, entendeu? Cara, então é isso, acabou pra mim porque eu sou a favor do aborto, entendeu? É uma loucura, e assim vai. Então... esse é o tempo que vivemos, é muito complicado. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que o resumo de tudo isso, a ideia de cancelar e tal, é uma coisa muito pequena, muito infantil, muito... que não é nada construtiva. De pessoas e tal, e cancelamento de marcas. Interessante, interessante. Também, né, que a gente podia só, nem que seja 2 minutos, mas para não passar batido, Deixa né? eu trazer 2 exemplos. Dois exemplos, ver se o que você acha, do meu ponto de vista. O primeiro, que um segurança do Extra Carrefour do cachorro? matou o cachorro lá, sei lá, paulada, não sei o que. Carrefour. Com segurança, não sei se era terceirizado ou não, acho que não. Do Carrefour matou o cachorro. E o segundo foi que funcionários... Teve então 3 funcionários que de um mercado pequeno, acho que da periferia, que torturaram o menino. Eu lembro e disso o também. outro segurança do Extra no Rio que prendeu o menino, sufocou até matar. São do 3 cachorro, exemplos. Carrefour, do menino é um restaurante aí de bairro, mercado de assim. bairro, sim. E também é uma rede, mas tem alguns ali meio dos supermercados. E o cara do Extra que no Rio, asfixiou que era terceirizado de qualquer maneira, mas... então cancela-se as marcas, principalmente, e daí entra numa briga sua. Qual que chamou mais atenção? Dos cachorros. Do cachorro. Claro. Que eu sei que é uma birra, que você tem essa coisa da atenção que se dá aos cachorros. Tipo, o moleque lá morrendo, o outro sendo torturado na sala e todo mundo falando do Carrefour que é contra cachorro. Só que assim, o Carrefour foi lá, todas as marcas no dia seguinte afastaram o profissional, admitiram erro, lamentaram o ocorrido e o que mais... Então a pergunta é, e ainda assim continua a crítica, o que mais poderia ser feito? O que faltou? Porque assim, vamos cancelar o Carrefour, principalmente no do cachorro. Daí entra muito o que você falou, mexer com... Enfim, não quero que ninguém mate cachorro. Mas foi um cara que agiu por conta própria. Parece que tá agindo em nome do Carrefour. É uma política do Carrefour matar cachorro no estacionamento. Cara, acho que aí você falou tudo. Porque eu acho assim, ao mesmo tempo que eu entendo que... E eu sempre falei isso, a gente trabalha com comunicação interna e querendo ou não... temos ali a obrigação de preservar e promover a marca da empresa que a gente trabalha. Então, pra mim, eu acho o seguinte, mas é terceiro. Meu amigo, você tá ali representando aquela empresa. Aquela empresa, de alguma forma, te contratou a sua empresa para prestar serviço ali. Sim. Então, eu não isento a responsabilidade da marca em relação a isso. Mas, por outro lado, é isso. Transforma-se de uma maneira... com que pareça que é política da empresa bater em cachorro e matar cachorro. Esse aí pra mim que mora o ponto principal. Entendeu? Até o fato, não é terceiro e tal. Não, realmente, o cara é terceiro, mas ele representa aquela empresa. Sim. Foi contratado pra estar ali, então eu não tô me relacionando com o cara da, sei lá, José Seguros e Segurança. Sim. Eu tô ali dentro do Carrefour fazendo compra. Ou dentro do Extra, ou dentro do que for. Exatamente. Entendeu? Mas é isso. Agora o cara errou feio, representa uma marca e ele precisa responder por isso. E a empresa que foi contratada, para a qual ele trabalha, precisa responder por isso. Mas, poxa, calma, também não precisa parecer com que o Carrefour pregue o maltrato dos animais. Não, exatamente. Né? Parece ter uma diretriz ali, passou um cachorro aqui, pau no meio. Entendeu? É exatamente isso. Uma coisa que eu lembrei também, que foi uma espécie de cancelamento ridículo, das marcas que um dos ataques do Bolsonaro à imprensa foi aos anunciantes da Folha, né, da Globo, da Folha. E daí falando que ele não usava mais produtos que anunciavam E aí vídeo de pessoas que, tá vendo essa marca aqui, sei lá, enxaguante bucal, tal, não compro, eu compro outro.
É uma coisa tão ridícula, quer dizer, você vai deixar de comprar uma marca porque anuncia num veículo que muitas vezes se posiciona contra ou que faz denúncias a um governo que você apoiou. Chegou nesse ponto, é cancelar marcas, né? Então, quer dizer, galera, vamos deixar de consumir coisa do... Eu não lembro se era uma marca específica ou não, mas algumas marcas que anunciam, tanto na Globo quanto na Folha, que são os grandes inimigos do bolsonarismo, vamos deixar de consumir isso. E aí o pessoal começou a falar, então você não vai mais consumir a Globo? Uma lista de coisas que é do Grupo Globo. Coisa assim, o Zap Móveis, eu não sabia, é da Globo. Eu também não. E assim, coisas fora o Multishow, que todo mundo sabe. Sim. Coisas que você fala, caralho, isso é da Globo? Puxa. É quase que É, a do tipo assim, Unilever das isso. comunicações. Mas coisas que nem é tanto da comunicação, entendeu? Que você vira e fala... O Zap Móveis. E era do Grupo Globo também. O último exemplo do Itaú. Qual Você foi viu do Itaú? disso de uma empresária blogueira e tal que foi sacar dinheiro e enfim, ela não conseguiu sacar a quantia que ela queria. Eu tô resumindo bem por cima. Tá. Mas logo em seguida e aí, como ela era blogueira ou alguma coisa assim, ela fez um vídeo saindo preconceito, porque eles não quiseram me conceder o saque ou um empréstimo, não sei exatamente o que era. Resumindo, depois eles foram, a perícia declarou que o documento que ela estava apresentando era falso. Era a mulher de um funkeiro que estava preso. Eu não vou lembrar o nome dela agora. E que o documento... Lorena alguma coisa. Ela Lorena é mulher Vieira. do MC Renan, que foi preso. E que a esquerda tá preso porque é preto, mas não é, tem ligação com o tráfico. Ela, é porque eu sou preta, que não deixaram sacar dinheiro. O banco não, é falso. O Detran falou que é falso. Enfim, foi isso, mas provavelmente o campo progressista, vamos cancelar o Itaú. Sim, mas o que se viu foi isso, entendeu? Sei lá, teve até... stand-up aí que eu sigo e fazendo piada com isso e etc. E não tem nada a ver, né, cara? As pessoas já saem condenando, né? Não estão nem julgando mais, já estão condenando. Sim. Sem conhecer os fatos, né? Os fatos de fato. Exatamente. Mas é isso. É Acho isso, que- senhores. Conheçam os fatos, entendam as coisas e debatam. Debater é sempre o melhor caminho, dialogar é sempre o melhor caminho. Parem de cancelar, porque é muito fácil, sabe? No meio de uma discussão, você vira as costas, sai andando, ou qualquer coisa assim. Não façam isso. É isso. Vamos conversar, que é muito melhor Exatamente. do que cancelar. Vamos adiante na nossa discussão? Vamos adiante. Papel lixo e folha dupla? Vamos começar então, só pra mudar um pouquinho, pelo papel lixa. Papel lixo é pra mudar um pouquinho. Papel lixa de hoje, vamos falar não tanto de política de Bolsonaro, vamos um pouquinho pro estado de São Paulo, que é polícia na escola, né? Eles chamaram a polícia pra tirar o menino de sala de aula. A própria polícia militar tem ali um efetivo que é destinado pra ronda escolar, né? Sim. Eu não sei se ainda é, mas há pouco tempo atrás as viaturas eram, né? Tinha ali o adesivo ronda escolar sim, e tal. Sim. Mas enfim. A questão é que um menino que tinha se matriculado num colégio disse que não estava matriculado, piriri pororó, se recusou a sair, chamaram a polícia, virou uma pancadaria, policial apontando arma pra cara de estudante, chutando o estudante dentro da escola. Agredindo Agredindo mesmo, o estudante, não é quer que dizer. tava imobilizando. E Não dá nem pra dizer, não, eu tava tentando imobilizar. E não tem Não desculpa. era esse o caso. Nada justifica. E é o que a gente falava, nada justifica. Pode o menino ter agido mal, ele pode ter errado, ele pode ser folgado, pode ser isso, aquilo, outro. Nada justifica Ou um também policial... pode ser só alguém que tava ali tentando Ou lutar pode ser pelo alguém que direito tava de ali querer pelos ficar assistindo a direitos. aula. ué. Exatamente, sem dúvida Né? nenhuma. No fim das contas, nada justifica as contas. Assim como teve recentemente o policial montado numa grávida, dando na cara dela. Gente, eu não vi é uma isso, mulher você falou. grávida, cara. Não, entendeu? Não tem o que justifica. Ou seja, tudo demonstra um baixo preparo da polícia. Acho que isso resume. E é uma polícia truculenta, todo mundo sabe. Mas é um baixo preparo. Aí vai longe a história, né? Mas é muito lamentável você ver um policial apontando uma arma para estudante dentro de uma escola para conter uma confusão, né? Para conter confusão. É só por isso, porque não tinha ninguém
cometendo crime nenhum. É só pra, sabe, enfim. É Lamentável. o que talvez na nossa época um inspetor de aluno resolvesse. É, exatamente. E por mais que, puxa vida, não, o pessoal é um pouco encrencado lá, cara, a polícia tem que ter preparo pra saber lidar com as situações, você tem que acho apontar a arma. Excelente exemplo é o que você trouxe, que a gente conversou aqui também. A polícia Sim, um na amigo Inglaterra, na nosso. Grã-Bretanha, Exatamente. não anda armada. Tava na Irlanda, falava, Meu, cara, 1000 brigas que eu já vi em bares que a polícia chega, resolve, não sei o que, às vezes leva a pessoa pra casa, ele já viu a polícia levando gente pra casa. E assim, se o bicho pega, daí eles chamam uma equipe que chega lá em 2 minutos, um pouquinho mais barra pesada. Mas, a priori, a polícia sabe lidar com as situações. É isso, é preparo, né? Sim. Então, quer dizer, fica esse papel lixo aí. Mas o que resta também é que eles foram afastados. Mas os é envolvidos sempre aquilo, foram né? A gente não afastados. sabe se é só pra dar uma abafada, né? É, pois é. O quanto isso vai mudar. E pior, né? O quanto... A quantidade de casos que deve ter por aí que a gente nem tem conhecimento, né? Uhum. Sim, e não sai a público, né? Filmado. É. Eu digo também alguma coisa que... Hoje em dia, tudo é filmado. Uma gritaria dessa, tem alguém com o celular na mão, tá filmando. Cara, a polícia, principalmente a polícia, tem que ter a noção de que o que você fizer vai estar filmado. É. Se não por consciência, por respeito e por princípios... Pra postar, pra lacrar. Pelo menos pra... Não, digo assim, você não tá policial. filmando. Sim. O policial, se não por inteligência de falar... Não é nem... Não, desculpa, vou reconstruir aqui o que eu tô querendo dizer. Se não por ser sensato e ter o mínimo de sobriedade pra ver que tudo aquilo não tem cabimento, pelo menos pra se preservar em relação ao público. Sim. Né? Sim, exatamente. Então... Mas enfim, o pessoal não percebeu isso ainda. Tudo bem. Folha dupla. Folha dupla vai para uma campanha muito bacana que o Uber... A Uber, né? Eu nunca falo. A Uber. E alguns aplicativos... Hã? Você fala? Eu falo sempre o Uber, mas é a Uber. Por que A? Não sei. Mas é A. Pra mim é O. Pra mim é O também. Vai te a merda. Então é O. Então é o Uber. O WCast é o Uber. É, exatamente. Não, mas a empresa é a Uber. Chegou o Uber aqui, mas a empresa, a Uber mudou a sua política. O aplicativo... É, mas é A. Mas eu também falou. Bom, o Uber e outros aplicativos que não 99 estão fazendo campanhas muito bacanas contra assédio e contra esse tipo de coisa no carnaval, nos bloquinhos. E a Uber está se destacando porque ela está colocando em vários pontos de ônibus, metrô e tudo. Famoso dando a cara a tapa, do tipo, se você é do grupo dos foliões anti-LGBT, a Uber não é pra você. É assim, tipo, assim se você não lembro exatamente, mas é tipo, se você não aceita 2 homens se beijando, a Uber não é pra você. E é bem isso, assim, você falar, não coma no McDonald's. É forte, né? Você virar, a empresa não é pra você. Isso é muito bacana. A campanha em si, todo mundo faz, é legal, mas você jogar assim, não pegue o meu carro, entendeu? Não use meu serviço. É forte. Então, mas aí trazendo pro tema do nosso programa, a empresa tem que bancar, né? Porque tem que bancar, daqui a pouco vão estar cancelando a Uber. Não, mas assim, e não tô falando que é o caso, não, mas é só pra aproveitar o ensejo. Mas não adianta uma empresa falar que é a favor da igualdade de gênero ou algo nesse sentido e ter 85% da alta gestão de homens. Ah, sim. E ter tido problemas gravíssimos na alta gestão de assédio, etc, entendeu? Por outro lado, a gente também tem que falar o que a gente tá prezando aqui o programa inteiro. É bacana, é um gesto bom, vamos aceitar, não vamos também cagar na alma. Claro, né? Os dois lados, eu entendo. Assim, por exemplo, pensar isso. A ou Uber é uma empresa que pra mim passa... Né? Quem sou eu? Mas tipo, eu acho que eu dou esse direito pra eles. Eu acho que é a cara deles mesmo, esse tipo de postura. Sim, é moderno. E o 99 também leva... 99 eu não vi. Ele tá levando mulheres pra delegacias, em caso de assédio, eles levam de graça, sei lá, dentro de 10 quilômetros, não sei, pra delegacia feminina, pra prestar queixa. São ações bacanas, são ações legais. Legal, bacana e que seja muito bem utilizado, que tomara que precisem usar muito pouco ou que nem precisem usar, mas que de fato, se precisarem, seja porque para razão própria, né, para que as pessoas não distorçam a iniciativa da empresa no sentido de fazer um acordo ali com o motorista e falar, eu moro do lado da delegacia ali, fala que eu fui assediada. Sei lá, sabe, alguma coisa nesse sentido. Eu posso falar uma coisa, foi a primeira coisa que eu pensei. O brasileiro pensa nisso. Saco, óbvio, falar, gente, mas então é assim, muito mais perto pra mim. Vamos incentivar aqui
o uso correto, né? Exatamente, da ferramenta, né? Da ferramenta, Pra exato. não virar que nem a bicicleta Yellow que saiu do país porque não usaram corretamente. Pois é. Dicas! WC Indica. Dicas, e temos muitas dicas hoje. Temos muitas inclusive. dicas. A pergunta é, será que o Nenê vai mandar a dica dele? Eu acho que assim, vamos descobrir no 3. 3. Bom, vamos às dicas, né? Não sei se a gente vai manter a ordem natural aí, vai ser o primeiro, mas também não muda nada. Todo mundo sabe aí que eu gosto muito de um produto financeiro, né? Investimento e tal. A dica de hoje não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com economia. E economia de dinheiro, né? E o que é essa dica, né? É o seguinte, todo mundo conhece o Mercado Livre, né? Aquele portal de compra e venda de produtos. Agora, menos gente conhece o Mercado Pago, que é um serviço do próprio Mercado Livre. Então, quem tem conta no Mercado Pago, automaticamente já tem conta no Mercado Pago. Que é o seguinte, é uma carteira digital, onde você pode, através do aplicativo, do site, do portal deles, guardar uma quantidade de dinheiro ali. Ela rende também diariamente 100% CDI, que comparativamente é a mesma taxa de rentabilidade do Nubank, para quem tem conta no Nubank. Mas eu acho que a grande vantagem dele o Mercado Pago oferece uma série de descontos em algumas compras, né? Um exemplo aqui, que eu mesmo uso. Uma vez por mês, uma compra a partir de R$50, né? Ou seja, no valor mínimo de R$50, em algumas redes de farmácia, dessas bem famosas mesmo, que tem aí em todo lugar, ele te dá um desconto de R$15. Então, ou seja, a compra de R$50, na hora do pagamento, se você pagar com o aplicativo do Mercado Pago, é só avisar a pessoa que está te atendendo ali no caixa. Ela gera um QR Code, você aponta ali o aplicativo, né, já com a câmera aberta. Ele lê o pagamento automaticamente, já tem R$15 debitado. Você cadastra o cartão de crédito ali, paga e tal. Então a conta vai para R$35. Também na Swift, aquela rede de açougues, postos de gasolina também tem, McDonald's, Burger King, tem uma porrada de coisa. Então é bem legal isso, cara. Você vai comprar uma coisa, quem é que não gosta de um descontinho, né? Então vamos... Tem dica do Samuca. Com uma bela de uma dica, porque hoje nós tivemos coluna e dica do Samuca. É verdade. O que ele falou aí? Samuqueira, meses depois, volta a contribuir com a nossa... não sei se eu posso dizer que é o nosso lado cultural, mas de alguma forma é a maneira que a gente encontra de compartilhar coisas que a gente acha interessante. Sim. E ele tá recomendando aqui um álbum, o álbum novo do Sepultura chamado Sepultura Quadra, que na opinião dele é o melhor álbum do Sepultura na era Derek. Ele diz que tá sensacional e a melhor música é a Guardian of Earth. Guardians of Earth. Guardian of Earth. Of Earth. Thank you, Guardiões teacher. da Terra. Mas o disco, num geral, é uma obra-prima de acordo com o nosso Samuqueira. Tá aí, Samuca sempre com boas... Samuca bacana, sempre teve boas dicas, sempre, né? É o cara eu dedicado, particularmente né, não meu? gosto de Sepultura, acho muito pesado, assim, eu nunca ouvi. Eu nunca, também não... Eu nunca ouvi, não, assim, eu sei o que é o som, mas não é uma coisa que eu paro pra ouvir, que eu acho é muito pesado pra mim. Mas tá aí, quem gosta, eu também né? não gosto, mas eu acho muito legal, porque assim, é uma empresa, olha, eu tô viajando. Uma banda respeitadíssima. Isso, uma lá banda fora, brasileira, né? super respeitada super lá fora. conceituada e todo Sim, mundo reconhece, sim. respeita. Não, exatamente Então, isso eu acho legal eu também. acho muito legal, assim, leva uma cultura brasileira que a gente não tá habituada. Talvez não seja brasileira de raiz, mas com pessoas, com brasileiros ali à frente, né? Perfeito. Então é muito legal, muito, muito bacana. Muito bem. Bom, eu vou à minha dica, que é a bebida, né? A bebida? Cerveja Colorado Ribeirão Lager. Porque a Colorado, muita gente conhece como sendo aquela cerveja forte, é meio doce, é isso, parece um pão enlatado. Enfim, eu também não gosto, mas eles vieram com a Ribeirão Lager, que tá patrocinando o nosso programa de hoje, inclusive. Perdoem qualquer absurdo dito aqui, não nos cancelem. Que, cara, é muito gostosa. Acho que ela bate tranquilamente de frente com uma Amstel, com uma Heineken, talvez. Sim. Né? Sim, Dá pra tomar sim, numa sim, boa. sim, Não sim. é aquela cerveja que enjoa de tomar muito.
Enfim, pro horror da minha esposa, eu gosto muito de Colorado, Ribeirão Lager. Recomendo, experimente, sem preconceito, certo? Tá certíssimo. Vai lá, Cesarino, qual que é a sua dica? Eu vou primeiro fazer uma pergunta e depois eu sigo pra dica. A gente já deu como dica aqui o filme Dois Papas? Talvez sim. Talvez sim, Talvez mas sim. é sempre bom ressaltar, porque você assistiu recentemente? Eu assisti, não tão recentemente, mas faz aí algumas 3 semanas, talvez. E eu achei espetacular. Eu acho que a gente já falou sim, porque... A gente falou justamente que ele não se apega à religião. Não se apega e pra mim é muito legal porque eles trazem essa questão humana do sacerdote, né? Sim. Porque a gente é muito cheio de estereotipar o padre, a igreja e etc. E eles contam essa narrativa de uma maneira muito bacana, humanizando se fosse um filme falando de 2 padres que pensam diferente e que de alguma maneira acharam ali um ponto convergente, já seria sensacional. Sim. Mas ele é um filme retratando a história de 2 papas e que se assemelha muito a um fato real, não é ficção. Sim. Né? Então eu acho muito legal. Agora, fala, conclui. Caso a dica já tenha sido dada, fica aqui na manga uma dica de um restaurante chamado Che Bárbaro, que é de cozinha argentina na Vila Madalena. Que, uma grata surpresa. A Karen me levou lá no meu aniversário. E foi legal também, porque teve todo o contexto dela pensar no lance de a gente lembrar da nossa viagem pra Patagônia e tal. Sim. Aí tomamos uma cerveja Patagônia e comemos belas carnes e um atendimento muito legal. E a gente foi pra lá porque ela tinha pesquisado e ela viu que tinha uma laje, que eu gosto de chamar de laje, não de rooftop, mas que ela tinha visto na internet que era muito legal e tal, e a gente foi, era uma quarta-feira, meu aniversário foi numa quarta-feira, e então não estava aberto o espaço. Tá. E aí quando a gente chegou e perguntou ali e tal, falou, não, tá fechado porque o movimento é menor, então a gente diminui ali pra gente conseguir atender melhor as pessoas. E eu peguei e falei, brincando ali e tal, falei, poxa, mas é meu aniversário, né, nem assim. Aí ela falou, mas você não quer? Eu achei sensacional também, né? Você vê que a pessoa tem ali, né, a desenvoltura. Falou, poxa, mas então, no seu aniversário você quer ser bem tratado. Claro. É melhor ficar por aqui e tal, beleza. Super legal, comemos muito bem, né? Bebemos, etc. Pedimos a conta não chegava e tal, não sei o que. De repente, eis que surge essa garçonete que nos atendeu com outros 3 garçons vindo à mesa com uma sobremesa e uma velhinha de estrelinha ali cantando parabéns. E foi muito legal, porque assim, a Karen não pediu, a Karen não falou, não foi algo que sacada deles. Eles falaram, poxa, vamos, né, é aniversário e tal. E eu poderia muito bem ter sacaneado, falar brincando que era aniversário. Sim. E eles bancaram isso, né? E de fato era meu aniversário. Então, por conta disso... Qual que é o nome? Che Bárbaro. Che Bárbaro, é tipo quase um que bárbaro. Che Bar. São várias opções. Dá pra interpretar. Agora eu só queria voltar... Mas se você botar lá, restaurante argentino Vila Madalena, vocês acham ali. Queria voltar um minuto que você citou os 2 papas e tal. Um caso curioso, o papa tá sendo cancelado. Pela esquerda e pela direita. Pela direita agora, porque recebeu Lula, etc e tal. Esquerda, imagina a esquerda católica, conservadora, cancelando esse papa. A esquerda católica conservadora? Perdão, a direita católica conservadora cancelando o papa. Mas você acha a direita católica? Eu acho que no Brasil o catolicismo tem um... Nossa, acho que a direita é super... pé e meio no catolicismo, cara. Cara, eu acho que a esquerda, a visão católica da esquerda é a teoria da libertação, que a gente vai pro Leonardo Boff, etc e tal. Mas você acha que isso é uma exceção? Eu acho que a esquerda tem a tendência ao ateísmo, etc e tal. Eu acho que a questão da religião, por ser uma coisa que é conservadora por natureza, ela é mais associada à direita, aos campos conservadores. Óbvio que muita gente de esquerda tem religião e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tô mais questionando isso. Tô falando que eu acho que geralmente a Igreja Católica no Brasil, via de regra, apoiou mais a esquerda do que a direita. Frei Beto. Então, mas aí isso tudo é teoria da libertação. Acho que é um outro. Existe lembra Lula, quando não sei, o dia que foi preso, qualquer coisa. Sim. Lá, existe um segmento sem dúvida, mas a religião por si só, o catolicismo, enfim, o evangelismo,
são coisas... É conservador e é ligado, historicamente, à direita, que é conservadora. Mas claro que existem vieses e na ditadura, etc e tal, ligados à esquerda. Mas acho que, no geral, é isso. Então, assim, a direita cancelando o Papa porque ele recebeu Lula e a esquerda cancelando o Papa porque ele, teoricamente, não lutou contra a ditadura argentina nos anos 70. Ele foi conivente de alguma maneira, que, enfim... Ou seja, esse Papa tá fudido, é um cara maravilhoso, né? O filme, se eu não me engano, passa um pouquinho nisso. Passa, aí, né? traz essa história, exatamente. Mostra Que ele ali admitiu, são histórias, é público, né? É. Mas que é isso, que como se ele tipo, então quer dizer, então o Papa está cancelado. Que coisa, né? Estão cancelando o representante de Deus, meu vamos querido. cancelar esse programa. Que dirá de nós. Né? Melhor a gente acabar logo com isso aqui. Coitado pra da não... gente. Vamos cancelar isso aqui antes que cancelem a gente. A gente já falou tudo que tinha que falar, fica até tonto aqui. Falamos. O Nenê, todo mundo deu dica. Tamari, Samuca, Acabou. Folha Nossa. dupla, papel Rapaz, eu acho que um dia que lixa. fizer um monólogo aqui vai dar 3 horas. Quanto menos gente tem, mais a gente fala. Mas também, né? E Deus ainda a Deus. levamos muito pro lado político. já que nem Aproveitamos. nós Sabe aquela coisa, os gatos saem, os ratos fazem a Exato. festa, O pai e né? a mãe foram viajar. Exatamente. Vamos falar de tudo. Bom, Nenê, Não é brincadeira, volte. a gente nunca se priva, não. Nenê é um querido e Exatamente. a gente só pega no pé, meu. Cesarino, obrigado. Um beijo enorme. E É isso, cara. Eu só quero mandar um grande beijo e antes de Cancelar alguém. de cancelar alguém, veja bem se você tem as mãos limpas, tá? É. Porque se você tiver as mãos sujas, você não tem direito nenhum de nada. Por isso, lave bem as mãos. Muito bem. Neninhos, obrigado, esteja onde estiver. E é isso, querido E Samuca, ouvinte. pô. Samuca, poxa, porra. tivemos Alma viva. Duas participações indiretas. Não, este canalha que mande um áudio da próxima vez, né? Não custa nada, Katsu. Exato. É isso aí. Esse aqui foi mais um WCast. Semana que vem estaremos de volta. Bom carnaval pra todo mundo. Eu sou o Felipe Lima e ficamos por aqui. Tchau mesmo. Falou! Valeu!